Vamos lá então. Olá, meus alunos queridos do curso de eventos. Essa aula, então, vai ser disponibilizada para os alunos do primeiro ano e do terceiro ano, né? As turmas às quais eu ministro a disciplina de técnicas de recreação. Então, pessoal, decidi gravar essa videoaula pensando em vocês, né, para vocês não ficarem muito com textos, muita leitura, né, acho que para dar uma diversificada aí nos materiais mesmo, certo? Não vai ser tão divertida quanto as nossas aulas, né, a gente não vai rir tanto assim, mas enfim, é uma forma da gente ter esse contato mais próximo também, que vocês não esqueçam aqui a professorinha, né, não fiquem com muitas saudades, assim. Bom, conversa à parte, né? Eu queria inicialmente, então, agradecer a todos que enviaram o nosso último trabalho, né? O trabalho sobre recreação em tempos de quarentena, pandemia, né? Durante toda essa situação que a gente está vivendo aí hoje. E eu gostei muito. Alguns mandaram a descrição do que eu não fazendo, outros mandaram fotos, outros vídeos, e foi muito bom ver que vocês estão bem, que vocês estão em casa, né, com suas famílias, e senti um pouquinho o que vocês andam fazendo, e foi muito legal mesmo, muito joia. Até me emocionei, viu? Em algumas postagens ali, alguns dizeres, foi muito legal. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, falando sobre os profissionais aí da área da recreação. O que precisa, né, gente, uma pessoa que quer trabalhar com recreação? Que características ela deve ter, né? Como ela deve ser? A gente sabe que, dependendo da área de atuação, as pessoas têm que ser o quê? Um pouco mais comunicativas, tá? Não podem ter muita vergonha, né? Existem algumas questões a serem salientadas. Na área da recreação, a gente vai ver agora, tá? Como é esse profissional, as características que são desejáveis que ele tenha, né? Enfim, e prestem atenção numa coisa, tá? Se vocês gostam da área de recreação e pensam, de repente, em atuar nessa área e não tem algumas dessas características, também não se desestimulem. Por quê? Algumas dessas características vocês vão adquirir ao longo da formação acadêmica de vocês e no início, né, da atuação como profissional. Então, não desistam, né, caso vocês não se enquadrem aí em uma das características que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, assim, o primeiro quesito que eu queria falar com vocês é sobre a formação desse profissional. Tá? As pessoas que trabalham com recreação, não é imprescindível que elas tenham um curso superior. Existem pessoas que trabalham nessa área e que têm apenas o ensino médio. Tá? Porém, é importante que as pessoas tenham uma formação para elas se capacitarem um pouco melhor, sabe? Para que elas possam desenvolver o trabalho com mais conhecimento, com mais experiência, né? Então, assim, cursos como turismo, educação física, educação artística, eventos, tá? São cursos desejáveis que esses profissionais tenham. Vocês, por exemplo, vão sair do curso de vocês aptos e capacitados a trabalharem na área da recreação. Quem quiser vai poder buscar uma pós, né, algum outro curso para complementar a sua formação nessa área, de repente, mas vocês vão poder atuar sim, tá, como recreacionistas. A segunda questão que eu queria falar com vocês está relacionada à formação, ao comportamento, tá, e a atuação desse profissional. Então, assim, o profissional da área de recreação, ele trabalha tanto com pessoas de uma forma individual,
como também com pequenos grupos e grandes grupos. Então, esse profissional, ele deve se relacionar bem com todas essas pessoas, indistintamente, né, pessoal? Não priorizando um grupo em detrimento do outro. Todas as pessoas são iguais nesse grupo, tá? Tem umas que vão ser mais extrovertidas, sim, né? Vão falar mais, vão querer participar mais, e outras vão querer participar menos, tá? Mas o papel do recreador é ele tratar com essas pessoas de uma forma igual, né? Atuar com simpatia, com naturalidade, separando na medida do possível o lado pessoal e profissional também. Não deixar uma coisa interferir na outra em algumas situações, né? Às vezes tem um conhecido no grupo e aí tu acaba dando prioridade para aquela pessoa, dando mais atenção, né? Então cuidem isso. As pessoas ali são todas iguais e todas são o teu público naquele momento, independente que tu conheça ou não, independente que a pessoa seja mais extrovertida e a outra não. Enfim, é nesse sentido. Outra questão está relacionada à informação, tá? Então, assim, o profissional recreacionista, ele deve ser uma pessoa muito bem informada. Saber o que se passa na sua cidade, no seu lugar, no seu estado, o que se passa no país, o que se passa no mundo, é de extrema importância. Tá? O recreacionista, ele conversa muito com as pessoas, ele trabalha com pessoas, então ele tem que saber conversar. E para que tenha uma conversa agradável, né, ele tem que estar informado sobre as coisas que acontecem à sua volta. De que forma isso? Bem, ele pode se informar, né, lendo jornais, lendo revistas, acessando sites informativos, né, assistir a noticiários e acompanhar aí toda essa programação cultural, né, que acontece nos lugares como futebol, né, enfim, eventos esportivos, eventos culturais, né, como tentar acompanhar um pouco isso diariamente, tá? Outra questão está relacionada à atualização, tá? Esse profissional deve ser uma pessoa atualizada, está em dia, né, com o seu tempo social, com o seu tempo cultural, né, e estar sempre correndo atrás das coisas que estão acontecendo aí no mundo, né, na sua área. Tentar trazer sempre novidades, atividades diferentes, né, que acompanhem aí recursos atuais, como a tecnologia, por exemplo, né? Hoje em dia a gente tem os smartphones, né? Então, como ser tão atrativo com um smartphone que tem jogos, tem atividades interativas ali disponível. Então, assim, a gente tem que correr atrás, né, e incluir tecnologia nas atividades também, né, para se tornar concorrente, para que as pessoas tenham vontade, então, de fazer parte desses momentos. Outra questão está relacionada à imaginação e à intuição, tá? Então, o profissional deve ser capaz de utilizar no seu trabalho essas características humanas que é inerente a todos nós, né? Nós somos criativos por natureza. Alguns não desenvolvem tanto, outros mais, mas somos criativos sim. Então, a gente deve utilizar essa capacidade que a gente tem, né, de raciocinar, de imaginar, de intuir e de criar, né, a nosso favor, criando, desenvolvendo e no momento da aplicação das atividades recreativas também. Vamos lá para o próximo. Cooperativismo. O cooperativismo, pessoal, está relacionado a essa capacidade que a gente tem de trabalhar ou de atuar em grupo, tá? Tanto numa equipe, em conjunto, né? Porque isolado e solitário, a gente não pode fazer muito, né?
A gente precisa estar conectado, a gente precisa estar trabalhando em rede para que as coisas fluam de uma melhor forma. Então a gente deve aprender, incentivar e estimular as pessoas a expressarem as suas capacidades e o seu potencial, né? Como, por exemplo, respeitar as normas do grupo. Então, trabalhar de forma cooperativa é muito importante também dentro da recreação. Um outro quesito que também a gente tem que chamar atenção é a dedicação que o profissional da recreação tem que ter por aquilo que ele faz, tá? Geralmente, quando os profissionais gostam de trabalhar naquilo que atuam realmente, isso vai ser mais fácil. Quando a gente gosta, a gente se dedica, a gente quer fazer da melhor forma possível, né? Então, as pessoas que gostam mesmo de recreação e que trabalham com isso, elas vão fazer isso automaticamente, né? Então, de que forma a gente pode transparecer essa dedicação? Está sempre pronto para atender as pessoas, tá? Que estão tendo interesse nas atividades, né? Esse interesse que elas demonstram pela atividade vem como uma resposta à nossa própria atuação profissional enquanto recreacionista, né? Quanto mais ela se interessa, quer dizer que mais corretamente eu estou desenvolvendo o meu papel, tá? Muitas vezes o encerramento numa atividade não quer dizer o término, né? É o encerramento daquele momento para que outro inicie posteriormente. Então, essa dedicação também está voltada a essa questão de concluir uma atividade da melhor forma, não deixar as coisas fora de controle, né? Concluir essa atividade da melhor forma, dando início a uma outra, né? Às vezes até desdobramento. Bem, outra questão bem importante também é a questão da comunicação. E a comunicação, assim, não só o falar, mas se comunicar nos dois sentidos, tá? Tanto se expressar e também escutar. Então, as informações, as ideias do público, dos colegas de profissão, né, ou de curso, são extremamente interessantes, muitas vezes para alimentar o próprio processo de trabalho, para ver trocas aí de informações, isso muitas vezes acaba melhorando a nossa própria atuação e a nossa própria elaboração de projetos e de atividades voltadas à recreação, certo? Outra questão importante é a autoformação permanente, então, do profissional de recreação, né? Ele deve estar sempre procurando aprender em cursos, com os colegas, participando de eventos, né? E também ele pode aprender de modo um pouco mais autodidata, tá? Buscando por si só as informações e a aprendizagem toda. É importante, né, que esse profissional busque permanentemente novas informações profissionais, né, com responsabilidade, né, que ele tenha bom humor, que ele tenha conhecimento sobre uma programação, que ele esteja envolvido, que ele tenha conhecimento do ser humano, que ele tenha conhecimento dos objetivos, né, do acompanhamento do local de trabalho, tá? Então, assim, tem algumas empresas que trabalham com recreação que elas têm profissionais diversificados, que elas têm recreacionistas educadores físicos, recreacionistas turismólogos, recreacionistas da área de eventos. E como é que ela encaixa cada profissional desses nos seus projetos? Por exemplo, o profissional do turismo, ele vai atuar na programação de recreação que é desenvolvida nos meios de hospedagem, né? Então, assim, por quê? Por que, professora? Por que o educador físico não pode? Ele pode também, mas o turismólogo ele vai ter uma noção maior dos setores do hotel, né? Do se acontecer alguma coisa a quem ele deve comunicar. Então, ele tem um conhecimento maior sobre aquele local onde as atividades estão sendo desenvolvidas. E por isso é dada prioridade para uma pessoa formada nessa área, então, certo? Mas e a postura profissional? O que a gente tem que cuidar, né? Nessas questões voltadas à postura no ambiente de trabalho. Bem, pessoal, primeiro
A gente deve cuidar as roupas que a gente vai trajar no próprio ambiente, né? Mas como, professor, hoje não tem mais disso, a gente usa o que quiser. Bem, não é bem assim, né? Não no ambiente de trabalho. Então, assim, o recreacionista ele deve estar vestindo roupas limpas, né, apresentáveis e de acordo com aquelas propostas de atividades que ele vai desenvolver, tá? Eu sou recreacionista, eu não vou ir de saia, né, no momento onde eu vou desenvolver atividades que eu tenha que pular, correr, enfim. Então, tem que cuidar um pouco isso, que atividades eu vou fazer, né, e qual a roupa mais confortável para que eu realize toda essa programação, né? A gente deve prestar atenção nos cabelos também, né? Se são atividades de muito movimento, o cabelo tem que estar preso. As unhas, não digo unhas assim relacionadas à cor de esmalte, essas coisas, não. Mas em algumas atividades, a unha comprida ela pode até acabar machucando alguém ou até interferindo no material que eu estou trabalhando. Por exemplo, se é uma atividade com balão e eu tenho a unha muito comprida, eu posso acabar estourando o balão sem querer. Então tem que ter um pouquinho de cuidado com coisas que são mínimas, mas que no desenvolver da nossa atividade se tornam extremamente importantes, tá? Cuidar a postura física também, tá? Assim, ó, a maneira de sentar, a maneira de andar, né? A maneira de cumprimentar as pessoas, né? Isso faz parte da nossa forma de expressão, então, tanto oral quanto corporal. Então, cuidem um pouco, assim, essa postura, né, nesses momentos. A gente já falou anteriormente, mas voltando, né, evitar, então, qualquer tipo de relacionamento íntimo com participantes ou com colegas de trabalho durante a realização dessas atividades, né. É preciso dar atenção a todos, a gente falou ali. Não somente aos que participam mais, mas a gente tem que dar atenção a todos do nosso grupo. Então, essa questão de evitar, né, salientar quem eu conheço mais ou as pessoas que participam mais, isso tá fora de questão, né? Aquelas pessoas que participam menos, eu tenho que tentar motivá-las a participar mais. Claro que levando em consideração o jeito da pessoa, mas fazendo o possível para que ela se envolva e que ela confraternize com as demais também, tá? Cigarro e bebida, né, pessoal? Bem, vocês são menores de 18 anos, então acredito que não tenha problema nenhum em relação a esses elementos aí. Mas o profissional, ele tem que evitar,